Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre falha de comunicação ou comunicação. A gente vive momentos e uma realidade de muitos ruídos, né? Muitos barulhos, muita confusão, muita informação, mídia social bombando, trazendo todo tipo de confusão. Esse vídeo não é sobre mídia social, mas sobre ruídos, sobre falhas de comunicação. E legal que a comunicação efetiva, né? Isso a gente aprende no mundo corporativo, sobretudo. Ela não termina quando eu transmito a mensagem, mas ela termina quando eu tenho certeza que o outro entendeu a mensagem. Então, isso é estabelecer uma comunicação clara. E a gente bota muito na conta, não, foi um ruído, uma falha de comunicação, a gente não se comunicou muito bem. Não deixa de ser verdade. A gente tem muita dificuldade mesmo de se comunicar. A gente tem dificuldade de falar uns aos outros. E num momento onde a humanidade nunca teve tanto acesso a meios de comunicação, né? Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque tem um tipo de comunicação que a gente precisa estabelecer sempre, que é a comunicação com Deus. E essa comunicação, ela também sofre os mesmos ruídos. A gente lê, às vezes escuta, mas a gente não ouve, ou ouve e não escuta. Vamos dar uma lida em João, vamos ver o que João fala sobre isso, né? João 10, a gente vai ler no 22 até o 28. Até o 28. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse. Cara, o que você precisa ainda? Eu já estou dizendo isso há um tempão. Mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus já estava se comunicando através dos sinais, dos milagres e tantas outras coisas que ele vinha fazendo e através dos seus ensinamentos. Mas por alguma razão, não por alguma razão tão difícil, né? Jesus também trouxe uma quebra de paradigmas e um desmontar de impérios religiosos que também estavam instalados na época, né? E claro que ninguém quer isso, ninguém quer que mexa na zona de conforto, sobretudo numa coisa que eles acham que está funcionando. Então Jesus veio também estabelecer isso. E a comunicação dele foi através da vida dele. Bom, a gente tem nessa história aí, a gente tem vários momentos, né? Quando você vê olhando a Bíblia lá de trás, e talvez isso tenha causado tantas confusões e causa até hoje. A Bíblia é cheia de exemplos, de momentos onde Deus falava diretamente com seus profetas. Moisés ouviu a voz de Deus através de uma sarça ardente tantos outros, né? Que a gente pode citar aqui na Bíblia. Noé, Josué, enfim. Tantos personagens que ouviam a voz de Deus de forma direta, tantos profetas que ouviram a voz de Deus de forma direta. E aí, a gente passa por um período onde Deus não está falando mais com os profetas e manda Jesus. E a gente hoje tem uma percepção de que, será que Deus ainda fala? Porque a gente não ouve mais esses profetas, como tinha Moisés e etc. Será que Deus ainda fala com a gente? Bom, fala. E assim como os judeus naquela época, os fariseus, não queriam entender a voz de Deus, a forma com que ele estava se comunicando, a gente também não entende a comunicação dele. Eu fiz essa pergunta há pouco tempo e a grande questão é: Deus fala hoje mais do que falava no passado? Mesmo com esses relatos dele falando diretamente com os profetas? A grande resposta é que sim. Na verdade, Deus fala hoje muito mais do que falava no passado. Porque ele fala com você, ele pode falar com você todos os dias.
A questão é, todos os dias você para ouvir? Porque a comunicação, ela é, como eu falei, ela termina quando a mensagem é entendida pelo interlocutor. Ah, mas Márcio, mas como isso acontece? Se você ora, você fala com Deus, Senhor, me dá aqui, eu quero isso, me dá aqui, cuida da minha vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pum, você estabeleceu uma comunicação de você para Ele. Mas você parou no silêncio do seu quarto, na sua reclusão, para ouvir a resposta dele? Deus fala hoje através das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Então, todos os dias, se você ler pelo menos um capítulozinho por dia, todos os dias Deus vai falar com você e vai te dar resposta. Quando você entende a Bíblia como um todo, você estuda ela como um todo, todas as perguntas que você tem, elas serão respondidas. Quando você deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, ele também vai falar com você através do Espírito Santo, que vai te convencer do pecado, de todo mal. Eventualmente pode falar assim, não descreio, não sou descrente com relação a falar sobre sonhos e fazer revelações através de pessoas. Mas eu acho que ele não precisa disso, porque a Bíblia tem tudo o que ele quer falar com a gente. Então ele fala o tempo todo. Eu é que preciso parar para escutar a voz de Deus. Eu tenho que falar com ele e parar um minuto, frear, desacelerar, ler a Escritura e deixar que a palavra entre no seu coração, entre no meu coração. Isso é Deus falando com você, isso é Deus falando comigo. E esse momento, esse dia a dia, traz a transformação. Semana passada a gente falou de intimidade, que também se constrói com isso. O grande questão de ouvir a voz de Deus, que assim como Jesus ele era guiado pela voz de Deus, a voz de Deus também traz, ouvir a voz de Deus também traz uma responsabilidade, a responsabilidade da obediência. E Jesus ouvia e era guiado pela voz de Deus e obedecia. Como disse semana passada, mesmo sendo Deus, ele obedecia. Ele era totalmente dependente de Deus e se mostrava dependente de Deus. Então, se a sua pergunta é, Deus ouve as minhas orações? A resposta é sim. Deus se comunica comigo? Com certeza, meu irmão. Deus se comunica com você. E aí a pergunta é, quanto tempo do seu dia você dedica para Deus falar com você? Se você não fez hoje ainda, faz. Faz amanhã, faz segunda, pega a Bíblia, faz um compromisso, separa um momentozinho da sua manhã, ora todos os dias, lê pelo menos um capítulo por dia, mas lê, para, pensa, reflete, não lê como quem lê jornal, lê e deixa a palavra entrar no seu coração e aí a voz de Deus vai estar no seu ouvido, tá bom? Boa semana!